É interessante perceber que a cruz de Cristo inverte toda a lógica desse mundo. O Cristo crucificado é o avesso do avesso. É um negócio sem sentido para o mundo. E isto põe em xeque todos os pilares aonde o mundo está sustentado. Como pode o Deus Todo-Poderoso estar numa cruz? Desce daí. Porque para nós não cabe um Deus crucificado. Ou é Deus ou é crucificado. As duas coisas não podem ser, porque a lógica que impera é a lógica do poder. E o mundo tem medo de que a realidade do Evangelho da cruz de Cristo abale as suas bases e ele tenha que ruir. E para isso ele tenta negar Deus, ou pelo menos o Cristo crucificado. Ele até aceita falar de Deus, pensar em Deus, em Jesus Cristo, enfim, desde que esse Cristo não seja o Cristo crucificado. Paulo vai dizer isso. Nós pregamos a Cristo, mas não é qualquer Cristo que nós pregamos. Nós pregamos o Cristo crucificado. Ele é loucura. É loucura para os homens. Ele é escândalo para a religião. Mas ele é o poder de Deus. E dentro dessa estrutura que tenta negar Deus com medo do Cristo crucificado, porque eu quero seguir um Deus todo-poderoso. Se existir um Deus, eu quero um Deus que seja todo-poderoso. Eu quero me identificar com um Deus que, querendo Ele, nada pode impedir a sua vontade. Mas quando eu olho para um Deus que, mesmo tendo todo o poder, age com misericórdia e amor ao ponto de se permitir morrer numa cruz, eu estou em xeque, a minha vontade está em xeque, os meus interesses estão em xeque, e eu, como discípulo desse Deus, não tenho como colher outros frutos pelo caminho, a não ser os mesmos frutos que esse Deus colheu, e isso a gente não quer. Então, você tem uma estrutura toda acadêmica, de formatação do conhecimento, que precisa negar Deus tal como Ele é. O Deus crucificado, o Deus que chama à existência os fracos, os que não são, que usa os loucos para confundir os sábios, ou seja, o Deus que inverte a lógica em qual eu e a minha vida estava sustentado na busca de glória e de autoafirmação, e a cruz representa o meu fim. Diante disso, você cria uma ideia onde nós precisamos negar Deus. E se usa a estrutura da lógica, do conhecimento. Falar de Deus é quase que uma coisa para retardados, é uma coisa para gente atrasada. Mas o grande atraso está em negar Deus, porque eu preciso negar, no mínimo, o senso básico da lógica. Eu preciso olhar para toda a criação, sua cosmeticidade, a sua ordem, o frio, o calor, a noite, o dia, o verão, o inverno, enfim. Cada detalhe mínimo da vida e atribuir isso ao acaso. Aliás, como disse Voltaire, uma das palavras mais sem sentido do vocabulário humano seria a palavra acaso, tendo em vista que tudo à nossa volta tem uma causa. Nada acontece por acaso. Até um acidente a gente busca identificar as suas causas. Mas nós queremos dizer que toda essa estrutura da criação, a vida, todo esse cosmos é fruto de algo que ninguém sabe explicar. Algo que se atribui ao acaso, à falta de casualidade. E isto é um absurdo. Todo mundo que olha para um relógio pressupõe um relojoeiro. E a ordem que existe nesse relógio é infinitamente menor do que a que existe no nosso universo. As leis matemáticas, as leis da física, as leis da vida, da biologia, é um negócio assustador, diante da qual a gente deveria se curvar e dizer bom a Deus, com o mínimo senso de lógica. Aliás, outra pessoa muito importante da ciência que deu base a toda essa estrutura microbiológica da medicina, Louis Pasteur, dizia que muita ciência nos aproxima de Deus, pouca nos afasta. A gente tem que tomar cuidado, porque estão nos emburrecendo. Só para dizer que esta estrutura que tenta fazer a minha e a sua cabeça, para dizer que Deus não existe, ela só tem a gelatina para sustentar. Aliás, nem a gelatina, nem a própria base dela ela usa. Ela usa a estrutura, muito pelo contrário, a estrutura da fé. Porque a única maneira de você negar Deus
é decidir não a crer em Deus. É uma questão de fé, não é uma questão de comprovação. É uma questão, não é uma questão de lógica. É uma questão de decidir, de ter um coração obstinado a não crer em Deus. Porque se pela lógica você for olhar para esse mundo, é um absurdo dizer que ninguém criou, que ninguém construiu, que ninguém pensou, que não há uma inteligência por trás disso. Esse é simplesmente o desejo de dizer assim: eu não posso aceitar nenhum Deus se esse Deus não for eu. É a mesma sementinha que a serpente plantou lá no Éden. Mas que em nome de Jesus você possa não ter a sua cabeça formatada, mas ter o seu coração trocado pela loucura do Evangelho. Em Cristo Jesus, você morreu para essa rebeldia contra Deus. A rebeldia que chama a loucura de sabedoria e a sabedoria de loucura. E dizer: Senhor, tudo fala de Ti, tem misericórdia de mim. Me ensina de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. Revela-te a mim, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. E você vai ser invadido pela bendita loucura do Evangelho. Um grande abraço e até o próximo.